Olá! Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, tá? Porque o nosso tema é absolutamente crucial para quem está no dia a dia da atenção primária. A gente vai desvendar as diretrizes mais recentes do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, o nosso conhecido PNSF. Para quem atua ali na linha de frente com crianças, gestantes e puérperas, dominar essas regras de ouro como os novos ciclos intermitentes e as dosagens cravadas é o que realmente faz a diferença e garante que a intervenção funcione de verdade. O nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. A gente vai passar por 6 pontos essenciais. 1. O desafio da anemia. 2. O PNSF focado nas crianças. 3. Aquela regra de ouro importantíssima sobre o NutriSUS. 4. As condutas para gestantes e puérperas. 5. Estratégias reais de adesão. E, fechando no ponto 6, o registro e monitoramento de tudo isso. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, o desafio da anemia e o verdadeiro impacto dela na nossa saúde pública. E aí vem aquela pergunta clássica que sempre surge nas consultas de puericultura. Afinal, por que suplementar micronutrientes na infância? A resposta para isso é o coração do porquê o Ministério da Saúde desenhou esses protocolos com tanto rigor. Quando a gente observa o efeito cascata das deficiências nutricionais, dá para ver claramente que não se trata só de um baixo peso na balança. A falta de ferro, especificamente, é uma via expressa para a anemia. E a anemia, bom, ela freia o crescimento, joga a imunidade da criança lá para baixo e causa danos muitas vezes irreversíveis à cognição, bem numa fase em que o cérebro está a 1000 por hora se desenvolvendo. É exatamente por isso que o SUS entra com tudo usando a suplementação profilática como um verdadeiro escudo. Claro, sempre de mãos dadas com a promoção de uma alimentação saudável. E é aí que entramos na parte prática, nosso segundo tópico, o PNSF para as crianças, focando de perto nas dosagens e nos ciclos intermitentes. O segredo aqui, gente, é a precisão. A recomendação exata do manual é de 10 a 12,5 miligramas de ferro elementar por dia. E como isso chega na casa do paciente? Através do nosso velho conhecido, o sulfato ferroso. O SUS fornece isso ali no componente básico da assistência farmacêutica, seja em xarope, que tem 5 mg por ml, ou naquela solução oral em gotas, mais concentrada, com 25 mg por ml. E aqui prestem muita atenção, porque essa é a grande sacada da atualização de 2022. O esquema agora funciona em ciclos intermitentes. Olha só como ficou a linha do tempo. Preferencialmente, aos 6 meses de idade da criança, a gente inicia o primeiro ciclo. São 3 meses de uso contínuo, todo santo dia, do sulfato ferroso. Quando o bebê faz 9 meses, a gente dá uma pausa obrigatória. Uma pausa de exatos 3 meses. Aí, lá nos 12 meses, no aniversário de 1 aninho, começa o segundo e último ciclo. Mais 3 meses de suplementação diária. Ou seja, são 2 ciclos muito estratégicos desenhados para suprir aquele estirão violento de crescimento, mas sem sobrecarregar o corpinho da criança. Claro, na rotina do postinho a gente sabe que toda regra tem sua exceção, né? Por exemplo, se o bebezinho já toma leite de vaca e não está em aleitamento materno exclusivo, a gente antecipa essa profilaxia para começar lá aos 4 meses de idade. Para bebês prematuros ou de baixo peso ao nascer, a regra muda um pouco e a gente segue as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. E, um ponto fundamental, se a qualquer momento surgir um diagnóstico clínico de anemia, de fato, a suplementação profilática para imediatamente e a gente vira a chave integralmente para o tratamento terapêutico medicamentoso. Indo agora para o nosso terceiro ponto. A regra de ouro do NutriSUS e a segurança do paciente em primeiro lugar. Gente, alerta vermelho clínico aqui, é importantíssimo. A criança que já está recebendo a estratégia NutriSUS, que são aqueles sachês de fortificação em pó para misturar direto na papinha, essa criança não pode, de jeito nenhum, receber o sulfato ferroso do PNSF junto. O sachê do NutriSUS já vem com toda a carga de micronutrientes necessária. Se a gente sobrepor os 2 programas, a criança corre o risco sério de ter um acúmulo perigoso de ferro no organismo. Então a regra é bem simples e excludente. Ou faz a profilaxia pelo NutriSUS ou pelo PNSF, nunca os 2 ao mesmo tempo. Virando a chave um pouquinho, vamos para o nosso tópico 4, as diretrizes para gestantes e puérperas, focando na proteção materna e fetal. Para o público materno, a conduta é super direta e sem mistérios. Para a gestante, a recomendação cravada é de 40 miligramas diárias de ferro elementar. Isso começa logo na confirmação da gravidez e vai até o último dia da gestação. E depois? Bom, no período pós-parto, ou mesmo num cenário de pós-aborto, o objetivo é repor os estoques de ferro do corpo da mulher. Então, a gente mantém essa mesma suplementação diária de 40 miligramas de ferro até o finalzinho do terceiro mês pós-evento.
E não dá para falar de cuidado na gestação sem falar do ácido fólico, não é verdade? Ele é o protagonista absoluto na prevenção de anomalias gravíssimas, como os defeitos do tubo neural. A dose diária recomendada é de 0,4 miligramas. O cenário perfeito, o mundo ideal mesmo, é a paciente iniciar essa suplementação pelo menos 30 dias antes da gravidez planejada e manter rigorosamente até a 12ª semana de gestação, que é justamente a janela crítica de formação do feto. Certo. O que nos leva ao tópico 5, estratégias de adesão. Como a gente faz para engajar o nosso paciente de verdade? Aqui a gente esbarra no que talvez seja a pior armadilha da atenção primária, a dispensação passiva. Sabe aquele ato mecânico de só pegar o frasquinho no balcão e entregar na mão da paciente? Isso definitivamente não funciona. O PNSF exige um cuidado ativo. A gente precisa conversar, educar quem está recebendo e garantir que a família entenda que essa suplementação a longo prazo é a base para o desenvolvimento pleno e para a recuperação, não só um remedinho rápido para passar uma dor. Mas e aí, como se constrói essa adesão na vida real? O manual é cirúrgico nisso. Primeiro, jogando limpo sobre os efeitos colaterais. Se a família não for avisada com antecedência de que o sulfato ferroso pode deixar as fezes escurecidas ou causar uma constipação ou até um enjoo, na primeira fralda preta que a mãe abrir, o susto é tão grande que ela suspende o tratamento na hora. Então, seja transparente, forneça calendários, crie lembretes visuais e bacanas e aproveite cada consulta de retorno para escutar de verdade as dificuldades deles. São essas ações simples que transformam a teoria clínica em resultado de verdade. Finalmente, chegamos ao nosso 6º e último ponto: registro e monitoramento. Porque, como a gente bem sabe, o trabalho na saúde só termina quando está registrado no sistema. Falando dos detalhes operacionais, a cada dispensação realizada lá na unidade básica, é obrigatório registrar essa ação no ESUS APS. O código SIGTAP específico dessa ação preventiva do PNSF é o 01.01041.041.011-3. Pode até parecer só uma burocracia chata, mas acreditem, não é. É com base exatamente nesses dados que os municípios garantem repasses financeiros, ajustam as compras da farmácia e, mais importante ainda, comprovam perante as metas de saúde pública que as coberturas nutricionais estão sendo feitas. E, além da tela do computador, a gente tem um monitoramento físico, né? Aquilo que empodera os pacientes e as famílias. As anotações de entrega e dos ciclos intermitentes têm que constar bonitinho lá na aba de suplementação da caderneta da criança e também na caderneta da gestante. Assim, se a pessoa for atendida por um colega seu amanhã, todo mundo sabe em qual fase exata do ciclo ela está. Ah, e um detalhe importante: para as populações indígenas, a gente usa sempre o registro no subsistema específico deles, o CIASE. Para amarrar tudo isso que vimos hoje, eu deixo uma reflexão. Analisando a fundo esse manual, uma coisa fica muito evidente. Não se trata apenas de entregar frascos no balcão, trata-se de orquestrar ciclos terapêuticos perfeitos. A padronização da suplementação de ferro com suas dosagens super precisas, o respeito aos ciclos intermitentes e aquela luta diária pela adesão tem um poder absurdo na saúde pública. A gente está falando de reduzir mortalidade, combater atrasos cognitivos e aliviar a carga do sistema lá na frente. O conhecimento técnico já está muito bem estabelecido. Agora o sucesso mora na execução rigorosa e humana lá na ponta do cuidado. Eu espero de verdade que essa nossa explicação de hoje tenha deixado tudo muito mais claro para vocês e dado boas ferramentas para a prática clínica de excelência. Um grande abraço e até a próxima análise. Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje o assunto é absolutamente fundamental para a saúde pública. A gente sabe que a anemia por falta de ferro nos primeiros anos de vida é uma verdadeira ameaça silenciosa, algo que pode comprometer para sempre o desenvolvimento cognitivo e motor de uma criança. Então, o nosso foco agora vai ser entender como as equipes de atenção primária podem implementar a estratégia Nutriças na prática. A ideia é transformar a rotina alimentar das crianças em uma ferramenta poderosa contra essas deficiências nutricionais. Vamos lá? Aqui está o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. A gente vai cobrir desde o que é o NutriSUS e quem deve receber, até como funciona a entrega no postinho, o passo a passo para a família usar em casa e, claro, os cuidados importantes de segurança no final. Muito bem, começando pela seção 1, o que é o NutriSUS? Vamos entender melhor essa solução em Paul. Uma pergunta que sempre ecoa pelos corredores das unidades de saúde é a seguinte: qual é de fato a maneira mais eficiente de combater essas altas taxas de anemia infantil e fechar aquelas lacunas nutricionais que a gente não consegue ver a olho nu? Quando a gente pensa que muitas crianças em situação de vulnerabilidade estão com o cérebro crescendo a todo vapor, mas sem os nutrientes certos,
Bom, achar uma solução barata, eficaz e fácil de distribuir passa a ser o maior desafio da atenção primária. E a grande resposta para tudo isso é justamente o NutriSUS. Essa é uma estratégia elegantemente simples, super recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que joga o foco lá para dentro da casa da família. A intervenção usa uns sachês individuais, pequenininhos de pó, que são misturados direto na comida da criança todos os dias. É um jeito incrivelmente prático de prevenir a falta de vitaminas e minerais sem precisar virar a dieta da família de cabeça para baixo. Agora, olha que dado fascinante. Tem 15 vitaminas e minerais diferentes compactados dentro de um único sachê de 1 grama. É um verdadeiro show de engenharia nutricional. Em um volume de pó que a gente quase nem nota na mão, tem ferro, zinco, vitamina A, ácido fólico, tudo estabilizado ali dentro. É uma intervenção minúscula em tamanho, mas gigante no potencial de blindar o desenvolvimento dessa criança. Avançando para a seção 2, o público-alvo. Quem realmente se qualifica para receber o sachê? A gente tem um contraste bem claro aqui nos critérios, e isso é intencional para garantir que o suplemento chegue em quem mais precisa. De um lado, nas unidades básicas de saúde, o foco principal são as crianças de 6 a 24 meses que fazem parte de programas de transferência de renda. Essa é a janela onde o cérebro e o corpo mais crescem. Do outro lado, o escopo se amplia bastante para as crianças indígenas. Aí vai de 6 até 59 meses para quem é atendido pelos SASISsos. Isso acontece justamente para reconhecer as vulnerabilidades prolongadas que essas comunidades enfrentam. Indo para o nosso terceiro ponto, o esquema prático de dispensação e como funciona esse ciclo lá na UBS. Para fazer o programa rodar direitinho, a grande sacada é sincronizar a entrega dos sachês com as consultas normais de puericultura. Faz todo sentido, né? A gente aproveita que a família já foi até o posto para pesar, medir e avaliar a criança, isso poupa tempo dos pais, melhora demais a adesão e ainda cria uma associação imediata na cabeça deles. Usar o suplemento está diretamente ligado a esse crescimento saudável que acabou de ser avaliado pelo profissional. O ritmo de entrega para esse público da atenção primária é crasado em 3 etapas. A unidade entrega 60 sachês quando o bebê faz 6 meses, depois mais 60 aos 12 meses e a última leva de 60 aos 18 meses. E atenção para um detalhe vital: essa pausa clínica de 3 a 4 meses entre os ciclos. Isso não é jogado ao acaso. O corpinho da criança precisa desse tempo de descanso para metabolizar e guardar bem os nutrientes que entraram em peso durante os 60 dias de uso, além de evitar qualquer sobrecarga no intestino. Seção 4. Regras de administração em casa. O passo a passo para não ter erro. Quando a família leva a caixinha para casa, o trabalho da equipe de saúde vira pura educação. É crucial que eles entendam esses 4 passos, porque um deslize aqui pode anular todo o esforço. O detalhe estratégico, que é inegociável, é o passo 2. Misturar o sachê inteiro em só um pouquinho de comida e dar essa porção primeiro. Dá para imaginar bem a cena, certo? A criança dá 2 colheradas e do nada fecha a boca e não quer mais. Se o pó tivesse sido misturado no prato inteiro, a maior parte das vitaminas ia para o lixo. Misturando na primeira colherada, a gente garante que a dose do dia foi garantida. E é uma maravilha saber que o pó pode ser todo misturado na comida do dia a dia, aquela que já está pronta. Isso é um super alívio para os pais. Vai muito bem em coisas pastosas, tipo purê de fruta ou direto no prato brasileiro mesmo, aquele arroz, feijão e carninha amassada. O grande trunfo dessa formulação é que ela não muda em absolutamente nada a cor, o cheiro ou a textura da comida. Passa totalmente despercebido pelo paladar exigente das crianças. Agora, a gente precisa bater na tecla das restrições. O que não fazer de jeito nenhum. O sachê nunca, mas nunca pode ser misturado em água, suco ou leite. A ciência por trás disso é curiosa. Quando o ferro em pó entra em contato com muito líquido, ele oxida na hora e solta um gosto metálico super forte. A criança vai cuspir na hora. Também não rola pôr em comida dura e jamais colocar na panela quente ou no micro-ondas, porque o calor destrói as vitaminas. E tem mais: abriu, misturou, tem que ser consumido em até 1 hora para não perder nutriente nem contaminar. Por fim, vamos para a seção 5, as restrições importantes de segurança e o monitoramento disso tudo. Falando agora da parte mais clínica, é extremamente importante memorizar este protocolo.
Uma criança que está em pleno uso do NutriSUS não pode de forma alguma receber outro suplemento com ferro junto, tipo aquele xaropinho de sulfato ferroso, e também não precisa da cápsula de mega dose de vitamina A nas campanhas. Fazer essa dose dupla é perigoso pelo risco de toxicidade. Por outro lado, as crianças que não estão na estratégia NutriSUS continuam a vida normal, seguindo os protocolos padrão de ferro e vitamina A do Ministério da Saúde. Uma coisa que sempre aparece quando a gente conversa com os pais é aquele medo natural. E se a criança pegar os sachês escondida e comer a mais? Felizmente, a margem de segurança do produto é imensa. O risco de uma superdosagem aguda em casa é praticamente nulo. A criança teria que engolir pelo menos 20 sachês de uma vez só, no mesmo dia, para começar a ter algum risco de intoxicação. É uma margem de manobra que dá muita tranquilidade na hora de prescrever. Mas claro, além da clínica, tem a nossa responsabilidade administrativa. Toda vez que um ciclo de 60 sachês é entregue lá na UBS, isso tem que ir para o sistema eSUS-APS. E tem que usar o código SIGTAP certinho, o 01.01.04.09-1. Preencher isso com os números do cartão do SUS não é só burocracia chata, não. Se o código não entra no sistema, o Ministério da Saúde não consegue enxergar que a caixinha saiu do estoque. Sem registro de uso, não tem dinheiro novo, não tem lote novo e o produto falta na prateleira, prejudicando todo mundo lá na frente. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão muito forte. Como a implementação rigorosa dessas diretrizes e a boa educação das famílias podem transformar o futuro das comunidades? A gente sabe que nos primeiros 1000 dias de vida, o corpo humano precisa de tijolinhos muito específicos para ser construído. Quando usamos uma estratégia de alta densidade como o NutriSUS, a gente garante que nenhuma criança vai ficar para trás no seu potencial genético só porque faltou ferro na comida. Não estamos apenas entregando um pozinho num sachê, estamos construindo literalmente o futuro da próxima geração. Fica aí essa provocação para a gente pensar. Até a próxima análise. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje, a gente vai focar num pilar absolutamente vital da saúde pública infantil, o PNSVA, ou Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Vamos mergulhar naqueles protocolos do dia a dia da Unidade Básica de Saúde, a famosa UBS, e entender como essa estratégia afeta diretamente a base do nosso sistema. A nossa agenda de hoje é super direta. A gente vai passar por 5 pontos. 1. O que é o PNSVA? 2. A divisão de públicos por região. 3. O esquema de dosagens. 4. A administração segura na UBS. E, por fim, o monitoramento e registro. Vamos lá? Começando pela seção 1. O que é o PNSVA e como ele ajuda a reduzir a mortalidade infantil? 12%. Esse é o número. Com a suplementação certinha, a gente consegue uma redução incrível de 12% no risco de mortalidade por todas as causas e também por diarreia. É literalmente o poder preventivo de uma intervenção super rápida, uma mega dose transformando uma simples deficiência nutricional em vidas salvas. De verdade. E de onde vem isso? Bom, a base global dessa política vem direto da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A regra deles é clara: foco em crianças de 6 a 59 meses em áreas onde a deficiência de vitamina A passa da marca dos 20%. Esse limite de 20% é o que caracteriza um problema de saúde pública, sabe? E é exatamente essa rocha onde o nosso programa brasileiro foi construído. Seguindo para a seção 2, a divisão de públicos por região, nosso foco estratégico e vulnerabilidade. O Brasil é gigantesco, né? Então, analisando a estratégia, a gente nota uma adaptação crucial. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o programa atende crianças de 6 até 59 meses. Mas no Sul e no Sudeste, essa faixa cai para 6 a 24 meses. Ah, e um detalhe importante: as populações indígenas assistidas pelo SASI-SUS mantêm aquela cobertura mais ampla de 6 a 59 meses, independentemente de onde estiverem. Olhando direto para as diretrizes do Ministério da Saúde, esse contraste demográfico salta aos olhos. A diferença nas orientações para o Sul e Sudeste em relação ao resto do país reflete, na prática, como uma política pública se adapta de verdade às realidades locais. Agora, por que isso acontece? A justificativa oficial é que a vulnerabilidade basal nas regiões Sul e Sudeste é consideravelmente menor. Então, em vez de fazer uma abordagem universal e meio cega, o Ministério calibrou o foco. Eles miraram cirurgicamente nessa janela de 6 a 24 meses, que é onde o risco de deficiência para os menores de 2 anos ainda pede alerta máximo por lá. Indo para a seção 3, esquema de dosagens. A gota que salva.
A espinha dorsal do esquema muda de acordo com a idade da criança. Para os bebês de 6 a 11 meses, a regra é uma dose única de 100 mil unidades internacionais. Mas assim que a criança faz 1 aninho, atinge os 12 meses, a dose dobra para 200 mil e tem que ser dada rigorosamente a cada 6 meses até ela completar os 59 meses. Imagina a correria numa UBS lotada. Para evitar erros na hora de aplicar, o Ministério criou uma sacada visual muito inteligente. A cápsula de 100 mil unidades internacionais é sempre amarela e a de 200 mil é vermelha. É um código de cores super simples, mas que funciona como uma barreira de segurança vital antes daquelas gotinhas chegarem à boca da criança. Mas, atenção total a essa exceção clínica aqui. Crianças que já estão recebendo os sachês de pó do NutriSUS não podem, de jeito nenhum, tomar a megadose do PNSVA no mesmo período. A fortificação do NutriSUS já dá conta do recado, e sobrepor os 2 programas seria um erro clínico e também um desperdício logístico. Seção 4. Administração segura na UBS. Nossa execução clínica precisa. A rotina na unidade tem que seguir um passo a passo bem estrito. Primeiro, checar a caderneta, porque o intervalo mínimo entre as doses é de 4 meses. Segundo, confirmar a cor da cápsula. Terceiro, a via é 100% oral, então tem que garantir que a criança engula todo o líquido sem derramar. E, óbvio, nunca usar via intramuscular. E quarto, descartar o frasquinho vazio de forma adequada e segura. Aí vocês podem pensar, e se a criança cuspir o líquido? A regra é dita explicitamente. Não administre outra cápsula no mesmo dia. Evitar uma superdosagem no corpinho da criança é muito, mas muito mais crítico do que tentar forçar a absorção total naquele único momento. É melhor prevenir, com certeza. E olha só, não existe espaço para improviso na ponta. Faltou a cápsula vermelha de 200 mil? É proibido dar 2 amarelas de 100 mil. Faltou a amarela? Jamais corte a vermelha pela metade. O volume do óleo não permite precisão nenhuma e inventar moda aqui pode ser super perigoso para a saúde da criança. Chegando na seção 5, monitoramento e registro. Como garantir o sucesso do programa? Aquele registro no sistema eSUS, APS, é na verdade o que permite a gente rastrear se o programa está funcionando de fato. São 4 dados vitais: o CNS do profissional, o CNS do cidadão, a data de nascimento e o sexo da criança. E claro, tem a trava de segurança física. Anotar na caderneta da criança é totalmente indispensável para evitar que outra equipe acabe dando uma dose duplicada sem querer. Para fechar, pensem nisso com carinho. Se uma simples gotinha, administrada do jeito certo, com toda a segurança, tem o poder de derrubar a mortalidade infantil em 12%, como a gente garante que esses protocolos cheguem perfeitamente a cada canto do país, sem falhas? O desafio deixa de ser só médico e passa a ser nosso, um desafio de sistema. É algo bem importante para a gente refletir. Muito obrigado por acompanharem até aqui.